Eu estava num bar lotado numa sexta-feira à noite. E lá no canto, numa mesa perto da parede, estava a minha irmã mais nova grudada no meu namorado. Ela se aproximou do ouvido dele, sussurrou alguma coisa e deu uma mordida em sua orelha. Isso mesmo que você ouviu. Minha irmã mordendo a orelha do meu namorado. Então um homem furioso se levantou no meio do bar e gritou o nome dela. Mas calma, respira. Deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Meu nome é Carolina, tenho 26 anos e sou engenheira de produção. Trabalho numa empresa em São Paulo e ganho até que razoavelmente bem. Não sou rica, mas pago minhas contas e não devo nada pra ninguém. Cheguei aqui na raça. Saí do interior aos 18 anos com uma mala, um sonho e um medo danado. Minha cidade fica a 3 horas da capital. Cidade pequena, daquelas que quando você espirra na padaria, escuta sua mãe gritando de casa. Saúde! Meus pais se separaram quando eu era criança. Minha mãe, Márcia, casou de novo com o Marcelo. Marcelo é... Como eu explico o Marcelo? Imagina um homem do interior que fala como se todo lugar fosse o quintal da casa dele. Voz de locutor de rodeio, volume no máximo o tempo inteiro. Daqueles que cumprimenta o vizinho gritando do outro lado da rua. E aí, Toninho, como tá a hemorroida? O Toninho mora a 3 casas de distância e ouviu perfeitamente. Marcelo e minha mãe são muito religiosos. Muito. A casa deles tem mais versículo na parede do que fotos de família. Toda refeição começa com oração. Todo domingo tem culto. Toda decisão da vida passa pelo crivo de Deus e da igreja. E a Duda foi criada assim. Na linha, na fé e na rédea curta. Pelo menos era o que eles achavam. Duda era a Maria Eduarda, minha meia-irmã, filha da minha mãe com o Marcelo, 8 anos mais nova que eu. Quando eu saí de casa para fazer faculdade, a Duda tinha 10 anos. Usava Maria Chiquinha, brincava de boneca e chorava quando acabava o sorvete. Eu voltava para casa 2 vezes por mês, nas férias e em alguns feriados prolongados. Mas com o tempo fui voltando cada vez menos. Faculdade puxada, estágio, trabalho. A vida adulta engoliu a gente e eu perdi o crescimento da minha irmãzinha. Não vi ela virar adolescente. Não vi ela trocar a boneca pelo celular, a Maria Chiquinha pela chapinha, o parque pela balada. Na minha cabeça, a Duda ainda era aquela menininha de 10 anos. Eu me formei em engenharia de produção. No último semestre da faculdade, apareceu um cara novo na sala. Bruno. Mesmo curso, mas ele tinha rodado numa matéria e caiu na minha turma para fazer novamente. No primeiro dia, ele sentou do meu lado e pediu minhas anotações. Eu emprestei. Ele devolveu no dia seguinte com um bilhete. Sua letra é bonita. Puxou a dona. Eu li aquilo e ri. Aí ele sorriu. Ah, aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Foi aí que tudo começou. Bruno é bonito. Não bonitinho arrumado. Bonito mesmo. Tipo um Bradley Cooper mais jovem e bem mais bonito. Entendeu como ele era bonito, né? Alto, loiro, olhos claros, barba bem feita, mãos grandes, ombros largos. Mas o que me ganhou mesmo foi que ele era tranquilo. Zero arrogância, zero joguinho. Homem simples, direto, pé no chão. Daqueles que quando fala que te ama, você acredita porque a voz nem treme. A gente namora há 3 anos. Ele trabalha numa empresa perto da minha, e a gente se vê quase todo dia. É o melhor relacionamento que eu já tive. Sólido, maduro, sem drama, sem crise. Parceria de verdade. Eu confiava nele de olhos fechados. Eu moro num apartamento pequeno de 2 quartos que dividia com minha amiga Fernanda. Só que ela ganhou uma bolsa de estudos fora do país e teve que ir embora antes do contrato acabar. Para não me deixar na mão, pagou 2 meses adiantado. Então eu tinha 2 meses para arrumar alguém para dividir comigo. Foi então que um belo dia minha mãe me ligou. E quando mãe liga no meio da semana com aquela voz de minha filha, preciso falar com você, já sabe, né? Vem pedido. Carolina, minha filha, tenho uma novidade. A Duda passou no vestibular. Sério? Que bom, mãe. Dá meus parabéns pra ela. Faculdade de moda, em São Paulo. Ah, que legal. Particular. Uma das melhores do país. Nossa, mãe. Deve ser cara, então, hein? É cara. Mas a gente dá um jeito. Só que ela precisa de um lugar pra morar em São Paulo. Silêncio. Eu já sabia onde aquela conversa ia parar. Carolina, você ainda tem aquele quarto sobrando? Eu ainda tinha. A proposta da minha mãe era tentadora. Ela pagaria o aluguel do quarto mais um valor para fazer compras de mantimentos.
Eu ia ter que achar alguém para dividir o apartamento mesmo, provavelmente uma desconhecida. Pelo menos a Duda era conhecida. Nem tanto, mas era. E de quebra, ainda poderia criar laço com a minha irmã. Na minha cabeça, fez todo o sentido. Respondi para minha mãe que sim. Desliguei o telefone e fui correndo mandar mensagem pro Bruno. Amor, minha irmã vem morar comigo. Ela vai fazer faculdade de moda aqui em São Paulo. Bruno respondeu. Que legal, Carol. Vai ser bom para vocês se aproximarem. Né? Eu mal conheço ela direito. Quando eu saí de casa, ela tinha 10 anos. Agora é uma mulher. No fim de semana, arrastei o Bruno pro apartamento para arrumar o quarto vago. Tiramos as caixas da minha ex-colega, limpamos tudo, montamos um criado mudo que eu comprei numa promoção. Eu até coloquei um vasinho de planta na janela para dar um charme. Eu estava genuinamente empolgada. Ia ter minha irmã por perto. Ia poder criar aquele laço que a distância e os 8 anos de diferença não deixaram acontecer. Na minha cabeça, era o começo de uma fase boa. A Duda chegou em São Paulo no sábado seguinte de manhã. 2 malas gigantes, cabelo escovado, unha feita, roupa de quem veio fazer ensaio fotográfico e não mudar de cidade. Entrou no apartamento, olhou em volta com aquela cara de quem pediu filé mignon e recebeu um bife vegano e disse: Nossa, é aqui que você mora, Carol? É pequeno, Duda, mas é bem localizado. Fica perto do metrô, 10 minutos a pé. Em São Paulo isso vale ouro. Eu vou precisar andar 10 minutos a pé para chegar no metrô? Você não vai me levar de carro? Eu ri. Achei que era piada, mas pela cara que ela fez, não era. Duda, eu também pego o metrô todo dia. Tenho carro, mas deixo na garagem. Aqui em São Paulo compensa mais ir de metrô. É mais rápido, sem trânsito. E os estacionamentos daqui são os olhos da cara. 10 minutos a pé é luxo, tem gente que anda 30. Duda fez um biquinho como se eu tivesse dado a pior notícia da vida dela. Parecia que eu tinha dito que ela ia pra faculdade de carroça. Pois é. Bem-vinda a São Paulo, princesa. Aqui a gente paga mais de 3 mil reais pra morar num lugar que no interior é conhecido como o quartinho da bagunça. Eu não sei o que a Duda esperava. Acho que na cabeça dela, morar em São Paulo era igual aos apartamentos que ela via no Instagram daquelas influencers de moda que ela com certeza seguia. Sala ampla, cozinha americana, varanda com plantinha e luz natural. Irmã, isso existe. Mas pra quem ganha 5 vezes mais do que eu, ou mora com os pais ricos. Sentei com ela na sala e expliquei as regras da casa. Nada absurdo, só o básico de convivência. Aqui é simples, Duda. Sujou, limpou. Cada uma lava sua roupa. Banheiro a gente reveza. Cada semana uma lava. E no fim de semana a gente faz uma limpeza geral juntas. Por que você não contrata uma faxineira? Para um apartamento de 35 metros quadrados, a gente termina tudo em menos de 3 horas. Duda fez uma careta como se eu tivesse pedido para ela lavar roupa no rio. E sobre as refeições, continuei. Aqui cada uma faz o seu. Minha empresa oferece café da manhã e eu almoço no refeitório, então só janto em casa. Mas eu não sei cozinhar. Tudo bem, a gente pode ir no mercado e pegar umas coisas práticas. Bolinho pronto, snack, fruta, iogurte, dá pra se virar. Mas eu não posso viver pra sempre comendo só isso. Eu respirei fundo. Duda, eu não cozinho nem pra mim. Não vai ser agora que eu vou começar a cozinhar. Aqui você não está morando com a mãe que faz tudo. Você vai precisar se acostumar com a vida de adulta. Duda me olhou, levantou do sofá e foi pro quarto dela sem dizer nada. Fechou a porta. Não bateu. Mas o silêncio disse tudo. E aí eu pensei na vida que a Duda tinha lá no interior. Pais levando e buscando de carro em todo lugar. Apartamento sempre arrumado porque a faxineira ia toda semana. Comida caseira feita pela mamãe em todas as refeições. Café da manhã, almoço e janta. Roupa lavada, passada e dobrada no armário. A Duda nunca precisou se preocupar com nada. E agora estava num apartamento de 2 quartos, onde o fogão às vezes não acendia de primeira e o chuveiro demorava 3 minutos para esquentar. Outra vida. Outra dimensão. Eu torcia para ela se acostumar rápido, porque se não se acostumasse, teríamos problemas. No dia seguinte, minha mãe ligou. Carolina, a Duda me ligou chorando. Disse que você está sendo meio carrasca com ela, que você só prepara a refeição para você e não faz para ela, que você quer que ela limpe a casa toda e faça todos os afazeres domésticos. Eu tirei o celular do ouvido e olhei para a tela. Respirei. Coloquei de volta. Mãe, ela deturpou tudo. Eu disse que cada uma faz o seu. Só isso. Cada uma limpa o que suja. Cada uma cozinha o que come. Não pedi para ela esfregar o apartamento de joelhos. Tudo bem, minha filha, mas tenha paciência.
A Duda ainda está aprendendo a se virar. Ela nunca morou sozinha. Tá, mãe. Vou ter paciência. Desligamos. E ali eu percebi que o problema já tinha começado. A Duda não estava nem há 48 horas em São Paulo e já tinha ligado pra mãe para reclamar de mim. Ia ser um longo semestre. A primeira semana confirmou tudo. Duda pediu delivery todos os dias. Todos. Comida chegava. Ela comia no quarto ou na sala assistindo vídeo no celular. E quando terminava, deixava os restos de comida, os talheres e o prato sujo em cima da pia. Não dentro da pia. Em cima. Como se a pia fosse uma mesa de apoio e alguém fosse magicamente aparecer para lavar. Jogava roupa suja dentro da máquina de lavar e não ligava a máquina. Eu tinha que ligar e quando terminava a lavagem ela não estendia. Ficava lá dentro, úmida, até eu tirar para colocar as minhas. E reclamava de andar. 10 minutos a pé até o metrô era um sacrifício inaceitável para ela. Pegava Uber todo santo dia. Para ir e para voltar. 2 corridas por dia, 5 dias por semana. Fora os Ubers para shoppings, para farmácia, para padaria no quarteira de cima que ela ia todo dia para tomar café da manhã. A Duda não andava. A Duda era transportada. E quem pagava? Os pais. Tudo no cartão de crédito que minha mãe e o Marcelo bancavam. Quem me dera ter tido isso na minha época. No fim de semana, hora da faxina geral. Eu comecei a limpar o banheiro. Passei pro chão da cozinha. Limpei a sala. E a Duda? A Duda sentou no sofá com um algodãozinho entre os dedos, lixando as unhas. Quando eu olhava para ela, guardava a lixa rápido, pegava o pano e fingia que estava limpando alguma coisa. Passava o pano 2 vezes na mesa e voltava pro celular. Eu ouvia o barulhinho do TikTok no volume baixo enquanto eu esfregava o chão. Fiz 90% da faxina sozinha. A Duda só limpou o quarto dela e a mesa da sala. À noite, trouxe meu namorado Bruno para jantar em casa e conhecer a Duda. Ele apertou a mão dela, disse: "Prazer em te conhecer." Sorriu, sentou, educado como sempre. Jantamos os 3, conversa leve, risada aqui e ali. A Duda foi simpática. Até demais. Sorriso aberto, risada fácil, perguntando sobre tudo. "Ai, Bruno, você também é engenheiro? Que legal! Nossa, Bruno, você faz academia? Dá pra perceber." Simpática demais pra quem até ontem estava emburrada no quarto porque eu pedi pra ela lavar o próprio prato. E eu percebi que ela não parava de olhar pra ele. Não era um olhar discreto, de quem nota que o cunhado é bonito e segue a vida. Era um olhar demorado. De cima a baixo. Voltava. Parava no rosto. Descia de novo. Tudo bem, o Bruno parece o Bradley Cooper, só que mais bonito. Eu entendo. Eu também fico admirada com a beleza dele. Mas eu sou a namorada. Ela era a irmã. Poderia pelo menos disfarçar. Poderia ser só impressão minha. Coisa da minha cabeça. Ela era nova, o Bruno era bonito. Normal ficar impressionada. Deixei passar. Quando ele foi embora, a Duda já estava indo pro quarto dela. Parou na porta, se virou pra mim e soltou com um sorriso. "Nossa, Carol, seu namorado é muito bonito. Como você conseguiu?" E entrou no quarto. Eu fiquei parada na sala olhando pra porta fechada. Não respondi, nem deu tempo. E acho que era essa a intenção. Soltar a bomba e sair antes da explosão. Como eu consegui? Como eu consegui? Como se o Bruno fosse um prêmio impossível e eu tivesse ganhado na loteria por acidente. Respirei fundo. Não ia deixar uma menina de 18 anos me tirar do sério. Não ia. Mas que ela estava testando os meus limites, estava. O Bruno sempre vinha no meu apartamento nos fins de semana. Era nosso momento. Sábado à noite ele aparecia, a gente pedia comida, assistia filme no sofá, ficava junto. Coisa de casal. Normal. Só que a Duda começou a fazer coisas estranhas. Toda vez que o Bruno estava lá, ela aparecia na sala de calcinha e camiseta curta. Daquelas camisetas que mais parecem top. Barriga de fora, perna de fora, tudo de fora. Ia na cozinha buscar água. Passava pela sala rebolando como se estivesse numa passarela da faculdade de moda dela. Voltava pro quarto e ficava com a porta aberta. Mas durante a semana? Quando era só eu e ela. Moletom largo, camiseta comprida esgarçada, chinelo havaianas surrado, cabelo preso de qualquer jeito. Na primeira vez que aconteceu, eu comentei com ela. "Duda, você pode colocar uma roupa quando o Bruno estiver aqui?" "Por quê?" "Porque você está andando de calcinha na sala, Duda." "E daí? Quem vê pensa que ele nunca viu uma mulher só de calcinha antes. Você é muito insegura, Carolina." Olha lá ela, falando de insegurança. Não é insegurança, Duda. É respeito. O Bruno é meu namorado, você não precisa ficar desfilando de calcinha na frente dele. Eu estou na minha casa.
Pago pra morar aqui. Quero me sentir à vontade. Engraçado como o conforto dela só aparecia quando Bruno estava em casa. Outro sábado, Bruno e eu estávamos assistindo um filme na sala. A Duda passou na frente da TV, parou bem na frente do Bruno e se abaixou de costas para ele. De calcinha. Disse que estava procurando o prendedor de cabelo que ela tinha esquecido lá na sala. E ficou lá, abaixada, demorando, com a bunda praticamente na cara do meu namorado, enquanto eu estava sentada do lado. Aquela menina deveria estar procurando era vergonha na cara. Bruno olhou para mim com aquela cara de pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E não parou por aí. Duda começou a entrar no meu quarto sem bater. Abria a porta do nada, a qualquer hora do fim de semana. Engraçado que durante a semana, quando era só eu em casa, ela sempre batia antes de entrar. Mas no fim de semana, quando o Bruno estava lá, esquecia de bater. Uma vez ela entrou e o Bruno estava lá, sem camisa. Ai, desculpa, achei que você estivesse sozinha. Comecei a trancar a porta. Quando eu ia no banheiro ou na cozinha e deixava o Bruno sozinho na sala por 2 minutos, a Duda aparecia do nada. Sentava do lado dele de calcinha e camiseta, bem pertinho, e começava com as perguntas. Bruno, você malha todo dia? E apertava o bíceps dele, passando a mão devagar. Bruno, que perfume bom é esse? E chegava perto, dava uma cheirada no pescoço dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Bruno me contava tudo. Cada situação, cada investida. Ele ficava desconfortável, sem saber como reagir. Afinal, era minha irmã. Não podia ser grosso, não podia ser educado demais. Um campo minado. Eu decidi confrontar a Duda de novo. Esperei o Bruno ir embora no domingo à noite, sentei com ela na sala e fui direta. Duda, eu preciso que você se vista adequadamente quando o Bruno estiver aqui. Para de fazer perguntas pessoais para ele. E para de se insinuar. A resposta dela me deixou sem chão. Eu já disse que essa casa também é minha, e eu faço o que eu quiser. Se o seu namorado se sente desconfortável, é só ele fechar os olhos. Ou sair daqui. Eu fiquei olhando para ela tentando processar aquilo. Aquela pirralha que até pouco tempo ainda brincava de boneca estava me dizendo para tirar meu namorado do meu próprio apartamento porque ela queria andar de calcinha. Tá bom, Duda. Tá bom. Decidi que era melhor o Bruno parar de vir mesmo. A gente passou a se encontrar no apartamento dele nos fins de semana. Eu ia pra lá na sexta à noite e voltava no domingo. Duda percebeu a mudança no primeiro fim de semana. Ué, cadê o Bruno? Ele não vem mais aqui? Ele preferiu que a gente se encontrasse no apartamento dele. Ele ou você? Eu não respondi, e o silêncio foi resposta suficiente. Duda deu uma risadinha. Eu percebia mesmo que ele ficava me olhando. Ele é um pervertido, sabia? Você devia ficar de olho nesse seu namorado. Ele não é confiável. Deve estar metendo chifre em você por aí. Ela estava dizendo que ele era pervertido? Que ele olhava pra ela? Que ele me traía? Essa garota que eu chamo de irmã era uma cobra e estava invertendo a história. Eu engoli a raiva. Não respondi. Mas por dentro eu estava fervendo. Na semana seguinte, o Bruno me mostrou que a Duda tinha começado a mandar mensagem pra ele no Instagram. No começo era coisa leve. Oi, cunhado, tudo bem? Você sumiu. Sinto saudades de te ver por aqui. Depois foi escalando. Você é muito gato. Não quer trocar minha irmã por um modelo mais novo? Haha, brincadeirinha. E a cereja do bolo? Mandou uma foto de roupa transparente com a legenda. Olha essa foto e me diz se meu namorado vai gostar. Ah, é. Esqueci de comentar. Ela tinha um namorado, o Estevão. Morava lá na cidade dos meus pais. Bom partido, dava presentes caros, postava juras de amor no Instagram toda semana. E o mais incrível, desde que a Duda veio para São Paulo, nunca voltou para visitar a família. Nem o namorado, nem nos feriados. O Estevão mandava mensagem, fazia chamada de vídeo, planejava visita, e ela sempre tinha uma desculpa. Trabalho da faculdade, prova, cansaço. Coitado. Namorava uma ilusão. Voltando. Bruno me mostrava tudo. Cada mensagem, cada print. Ele não respondia, não incentivava, não dava abertura. E mesmo assim, ela continuava. A menina não tinha botão de desligar. Eu disse pro Bruno, ignora, não responde nada. Uma hora ela cansa e desiste. Ele ignorou. Mas ela não desistiu. Um dia eu entrei no quarto dela para procurar uma blusa minha. A Duda vivia pegando minhas roupas sem pedir. Ela estava no banho e eu ouvia o chuveiro ligado. O notebook dela estava aberto em cima da cama. Conversa com uma amiga na tela. Eu sei que não devia ter lido, mas li.
Amiga, o meu cunhado é muito gostoso. Nem sei o que ele viu na minha irmã. Vai nessa, amiga. Com certeza ele vai preferir uma versão mais jovem. Você é bem mais bonita que ela. Ele é muita areia pro caminhãozinho dela. Ela afastou ele aqui de casa, porque morre de medo de ele se apaixonar por mim. Mas eu estou mandando umas fotos bem sexys pra ele. Certeza que uma hora ele não vai aguentar. Mas e o Estevão? Vocês terminaram? Ainda estou com ele. O Estevão é bom partido, dá presente bom, faz pix direto pra eu comprar alguma coisa aqui pra mim. Mas é um chato. Fora que é feinho que dá dó. Eu quero um homem de verdade tipo o Bruno. Alto, com barba, mãos fortes. Escutei o chuveiro desligar. Saí do quarto antes dela sair do banheiro. Minhas mãos estavam tremendo. Não de tristeza, de raiva. Não pensei 2 vezes. Fui pro meu quarto, fechei a porta, peguei o celular e liguei pra minha mãe e contei tudo. As roupas curtas que ela usava, as investidas, as mensagens pro Bruno, a conversa com a amiga no notebook. Cada detalhe. Minha mãe ouviu tudo e disse: Carolina, a Duda é uma menina, tem só 18 anos. Talvez você tenha entendido errado. Esse é o jeito extrovertido dela. E ela nem usa roupas curtas, morre de vergonha. Esqueceu que ela é da igreja? Menina da igreja não faz essas coisas. Não usa roupas curtas. Ela andava de calcinha pela minha casa quando meu namorado estava presente, mas pros pais era uma menina recatada que ia na igreja todo domingo. A Duda era 2 pessoas diferentes. Escutei minha mãe contando pro Marcelo e ele falando lá do fundo. A Duda não faria isso. Ela tem namorado. Nunca trairia ele. Parece até que a Carol está com ciúmes da irmã. Menina insegura. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, Carolina. Eu estava denunciando a filha deles e levando o sermão com versículo bíblico incluso. Ai, ai. Mãe, eu não estou inventando nada. Não dá pra viver assim com ela. Eu não aguento mais. Ah, Carolina, a gente sabe que você leva o seu namorado pra casa todo fim de semana. A Duda contou. Disse que quando o Bruno chega, você manda ela passear. Que você quer o apartamento só pra vocês dois. Que você fica brava quando ela está lá porque não tem privacidade. Eu gelei. A Duda tinha contado isso pros meus pais? Eu nunca mandei ela sair. Nunca. Eu que fui pro apartamento do Bruno pra evitar problema. E ela inverteu a história inteira. Marcelo emendou. Está claro o que está acontecendo. Você quer tirar sua irmã do apartamento pra ficar de chamego com esse rapaz. E pra isso fica inventando mentiras sobre a Duda. Toma vergonha, Carolina. Mandei os prints das mensagens que a Duda mandou pro Bruno. Sabe o que o Marcelo disse? Isso aí pode ser qualquer pessoa. Quem garante que essas mensagens são dela? Capaz que você achou essas mensagens no celular do seu namorado e ele mentiu dizendo que era da sua irmã. O traidor da história é o Bruno, Carolina. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O lobo da história é o seu namorado. Meu padrasto estava acusando meu namorado de ser o cafajeste da história. Minha mãe completou. Carolina, para com esses ciúmes doentio. A Duda sempre foi uma boa menina. Você está interpretando errado as coisas. E eu vou te pedir uma coisa. Evita levar esse rapaz pro apartamento. Vocês nem são casados. Deus está vendo o que você está fazendo. Desliguei frustrada, com raiva, sozinha e sem paciência para discutir. A Duda jogava tão bem o papel de filha perfeita que nem os próprios pais conseguiam enxergar a realidade. A menina já tinha plantado a versão dela antes de eu abrir a boca. Tudo o que eu dissesse viraria confirmação da história que ela inventou. Mas eu não ia perder meu tempo tentando convencer os dois de que a filha santa do pau oco deles não era tão santa assim. Sentei na minha cama e chorei de raiva, de impotência. De sentir que eu estava gritando a verdade e ninguém queria ouvir. Mas eu não ia ficar parada. O Marcelo gostava de versículo? Pois então, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Fui na casa de Bruno naquela mesma noite e disse: se eles não acreditam nas minhas palavras, vão acreditar nos próprios olhos. Bruno me olhou preocupado. O que você tem em mente, Carol? Quero que você comece a dar corda pra Duda. Ele arregalou os olhos. Você ficou louca? Não fiquei louca. Eu preciso que ela se exponha na frente dos meus pais. Preciso que eles vejam com os próprios olhos o que a filha santa deles faz quando eles não estão por perto. Carol, isso é bem arriscado. Se der errado, sobra pra mim. Não vai dar errado. Eu conheço a Duda. Ela é vaidosa, impulsiva e acha que é mais esperta que todo mundo. Se você der abertura, ela não vai desconfiar. Vai achar que venceu. Bruno ficou em silêncio, pensando. Passou a mão no rosto.
respirou fundo. Tá bom, vou dar trela pra ela. No dia seguinte, Bruno respondeu a mensagem da Duda no Instagram, pela primeira vez. Mandou um "Oi, tudo bem?" com um emoji de sorriso. 10 segundos. A Duda respondeu em 10 segundos. Eu cronometrei. Bruno começou a responder com mais atenção. Elogiava de volta, puxava assunto, mandava áudio. A Duda ficou nas nuvens. Mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite. Mandava foto, mandava figurinha, mandava coração. Achava que o plano dela estava funcionando. Que o modelo mais novo finalmente tinha vencido a irmã mais velha. Coitada. Estava caindo de cabeça numa armadilha e nem desconfiava. Numa quarta-feira, Duda mandou mensagem pro Bruno convidando ele para sair. Mas não para qualquer lugar. Queria levar ele no bar da faculdade. O bar onde todos os colegas dela iam na sexta à noite. Quero que aqueles idiotas da faculdade vejam que eu saio com um homem de verdade. Mais velho, bonito, com emprego de verdade. As meninas vão morrer de inveja quando me virem chegar com você. Bruno me mostrou a mensagem. A gente se olhou e eu não consegui parar de sorrir. Era perfeito. Melhor do que eu tinha planejado. Ela mesma escolheu o palco. Bruno respondeu para ela. Pode ser. Que dia? Duda marcou para sexta-feira às 9 da noite. Eu peguei o celular e liguei pros meus pais. Mãe, eu preciso que vocês venham para São Paulo nessa sexta à noite. Pra quê, Carolina? Pra vocês verem com os próprios olhos o que sua preciosa filha caçula faz quando está longe de casa. Se eu estiver errada, nunca mais toco no assunto. Vocês voltam pra casa e eu peço desculpas de joelhos. Mas se eu estiver certa, vocês vão me dever muito mais do que um pedido de desculpas. Marcelo pegou o telefone. Tá bom, Carolina, a gente vai. Mas é pra provar que você está errada. E quando a gente provar, você vai parar com essa perseguição contra a sua irmã. Perfeito. Só uma coisa. Não avisem a Duda que estão vindo. E por que não? Porque se vocês avisarem, ela vai se comportar como a santinha que vocês acham que ela é. E aí vocês nunca vão ver a verdade. Silêncio do outro lado. Marcelo concordou a contragosto. Combinei tudo com o Bruno. Ele ia buscar a Duda na porta do prédio, levar ela no bar, sentar numa mesa visível. E quando eu chegasse com os meus pais, eles iam ver tudo sem filtro. Sexta-feira chegou. Eu estava na sala quando a Duda saiu do quarto e eu quase engasguei. Mini vestido preto colado no corpo, daqueles que se ela abaixasse para pegar qualquer coisa no chão, mostrava até a alma. Maquiagem pesada, salto alto fino de 12 centímetros, cabelo solto com babyliss, perfume forte que atacou minha rinite na hora. Para uma menina que os pais achavam que nem usava roupa curta, e era da igreja, ela estava vestida para causar um acidente de trânsito. Vai sair, Duda? Vou sair com umas amigas da faculdade. Ah, legal. Se divirta bastante. Nunca se sabe o dia de amanhã. Pode deixar, maninha. Respondeu com um sorrisão debochado, como se soubesse de algo que eu não sabia. Vou me divertir muito. Ela saiu toda perfumada, toda produzida, toda confiante. Bruno buscou ela pontualmente na porta do prédio. Tudo combinado. 15 minutos depois, eu peguei minha bolsa, desci e encontrei meus pais que tinham acabado de chegar. 3 horas de estrada. Marcelo estava de cara fechada, braços cruzados com aquela energia de vim aqui perder meu tempo por causa das invenções da Carolina. Minha mãe estava calada, apertando a alça da bolsa. Fomos pro bar. Quando chegamos, o lugar estava lotado. Sexta à noite, bar de faculdade, gente jovem por todo lado. Música alta, cerveja, risada. Encontrei uma mesa no canto oposto, de onde dava para ver o salão inteiro. Sentamos. Pedi uma água. Meus pais não pediram nada. Eles olhavam em volta com os olhos arregalados, como se tivessem entrado num portal para outro universo. Minha mãe apertava a bolsa contra o corpo como se alguém fosse roubar. Marcelo olhava as meninas passando com roupas curtas, que, diga-se de passagem, eram mais compridas que a da filha dele, e balançava a cabeça dizendo: como o pai dessas meninas deixa elas saírem desse jeito? Quanta alma perdida nesse lugar! Eu fiquei quieta. Em breve ele ia descobrir que a alma mais perdida do bar era a que ele mesmo criou. Passei os olhos pelo salão e encontrei. Mesa perto da parede. Bruno sentado e a Duda grudada nele como se tivesse sido colada com super bonder. Na mesma mesa, algumas meninas, com certeza colegas da faculdade, olhavam pro Bruno com aquela invejinha mal disfarçada. A Duda estava conseguindo exatamente o que queria. Ser a menina que chegou com o cara mais bonito do bar.
Toquei no braço da minha mãe e apontei com a cabeça. Olha só quem está ali! Minha mãe seguiu meu olhar. Demorou 2 segundos para reconhecer. Quando reconheceu, a mão foi direto para a boca. Marcelo seguiu o olhar da minha mãe e encontrou a filha dele, a menininha da igreja. De vestido preto colado, tão curto que dava para ver a calcinha vermelha quando ela cruzava a perna. Sentada do lado do Bruno, colada nele, rindo alto, tocando no braço dele a cada frase. Na mão, um copo que com certeza não era suco de groselha. E como se o timing não pudesse ser mais perfeito, a Duda levantou o copo e virou tudo de uma vez. Sem careta, sem engasgo, sem pausa. Virou como quem já estava acostumada a virar bebida rápido demais. Aquele com certeza não era o primeiro copo da noite. Então ela largou o copo na mesa, se inclinou pro Bruno, colocou a mão na coxa dele, chegou no ouvido e sussurrou alguma coisa. Depois deu uma mordidinha na orelha dele. Essa piranha tinha mordido a orelha do meu namorado. Eu olhei pro Marcelo. O homem que alguns dias atrás citou o versículo para me chamar de mentirosa estava assistindo a filha dele fazer tudo aquilo que ele jurou que ela nunca faria. Minha mãe estava branca. Branca de verdade. A mão tampando a boca, os olhos arregalados. E o Marcelo estava vermelho. Vermelho tomate. Vermelho pimentão. A veia do pescoço saltando, os punhos fechados, a mandíbula travada. A filhinha dele. A menininha inocente. A menina da igreja. De vestido curto colado, maquiagem pesada, bebendo num bar, grudada no namorado da irmã. O mesmo homem que ele chamou de lobo devorador. Segurei o braço dele antes que ele levantasse. Marcelo, escuta. O Bruno está ali porque eu pedi. A Duda convidou ele para sair e ele só aceitou para vocês verem a verdade com os próprios olhos. Marcelo me olhou com uma calma assustadora. Pode soltar meu braço, Carolina. Eu não vou fazer nada com o Bruno. Eu vou fazer com a Duda. Soltei. Ele levantou da cadeira. Eu vi nos olhos dele que não tinha mais volta. Tentei segurar. Mentira. Não tentei nada. Eu puxei a cadeira pra frente e sentei pra assistir. Marcelo marchou até a mesa da Duda, desviando de gente, esbarrando em cadeira, com o dedo já apontado. Maria Eduarda Cristina da Silva. O nome completo. No volume máximo, no meio do bar lotado. Todo mundo virou. A música parecia que tinha abaixado. Até o garçom parou de andar. A Duda virou a cabeça devagar. E quando viu o pai ali, de pé, vermelho, com o dedo apontado para ela, a cor sumiu do rosto. Ficou mais branca que papel sulfite. Pai! O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Maria Eduarda? O que você está fazendo aqui? Vestida assim? Colada nesse homem? Bebendo? Eu te criei para isso? Eu te ensinei isso? Eu e sua mãe pagamos caro para manter você aqui, para você virar isso? O bar inteiro assistindo. Celulares sendo levantados. Gente filmando. Gente rindo. Alguém no fundo gritou. Ih, o papai chegou! A Duda gaguejou. Pai, não é o que parece, Não é o que parece? Eu estou vendo com os meus próprios olhos, Maria Eduarda. Você está vestida parecendo uma... Marcelo respirou fundo, controlando a palavra que quase saiu. Esse homem é namorado da sua irmã. E o seu namorado Estevão? Minha mãe se aproximou. Não gritou. Não precisou. Olhou para Duda com aquele olhar de decepção que só mãe sabe dar. Aquele que dói mais que qualquer grito. Mais que qualquer tapa. O olhar que diz, eu confiei em você. Eu defendi você, Maria Eduarda. Eu disse para sua irmã que ela estava exagerando. Disse que você era uma boa menina. Que era da igreja. Que não fazia essas coisas. E você me faz uma coisa dessa? Os colegas da faculdade estavam tendo o melhor entretenimento da vida deles. Todos pegaram os celulares e estavam filmando de todos os ângulos. As amigas que estavam na mesa com ela sumiram em 2 segundos. Pegaram as bolsas e saíram de fininho para não serem associadas ao mico. Que amigonas, né? O Bruno aproveitou a confusão e saiu de fininho também. Veio direto para minha mesa e sentou do meu lado como se tivesse acabado de chegar. Um grupo no canto cochichava e ria. Uma menina gritou, Duda, volta pra casa que está na hora de dormir. Todo mundo riu. Um cara no fundo gritou, da próxima vez vai pra matinê. Mais risadas. A Duda começou a chorar. Maquiagem escorrendo, rímel descendo, a produção toda derretendo. O vestido curto que era pra causar inveja agora causava vergonha. Pai, para! Você está me fazendo passar vergonha! Marcelo olhou pra ela com uma frieza que eu nunca tinha visto nele.
Tirou a própria camisa e jogou nos ombros da Duda, cobrindo ela. Você que me faz sentir vergonha. Vamos embora. Agora. Pegou a Duda pelo braço e foi puxando. Ela caminhou até a saída tropeçando, vestida com a camisa xadrez do pai por cima do vestido curto que não parava de subir, maquiagem borrada, chorando. No caminho, a mistura de álcool, choro e nervoso fez o trabalho. A Duda parou, se curvou e vomitou. Em cima de um grupo de amigos que estava sentado perto da porta assistindo a cena. Todos tomaram um banho. O bar inteiro. Eca! E é claro que tudo foi filmado. A mesma menina que entrou no bar de braço dado achando que era a mulher mais poderosa do lugar, saiu sendo arrastada como criança de castigo, coberta pela camisa do pai, com vômito no queixo. O bar explodiu em risada e comentário. E eu? Eu estava sentada na minha mesa no canto, com minha água, segurando o braço do meu namorado que estava do meu lado assistindo comigo. Sem dizer uma palavra. Sem levantar um dedo. Eu não precisei gritar, não precisei brigar, não precisei confrontar. Eu só precisei trazer as pessoas certas pro lugar certo na hora certa. Engenharia pura. O bar foi esvaziando aos poucos. O cheiro azedo estava enjoando as pessoas. Bruno e eu continuamos na mesa com aquela sensação de quem acabou de assistir um filme no cinema e ainda está digerindo o final. Então, senhor Bruno, o que foi que ela sussurrou no seu ouvido? Bruno soltou uma risada. Ela disse que queria que eu levasse ela no meu apartamento, que ela tinha um presentinho para me dar. Um presentinho? É, um presentinho. A gente se olhou e caiu na gargalhada. Daquelas de chorar, de barriga doer, a famosa religiosa fogosa. Fingia de menina de Deus pros pais, de namorada certinha pro Estevão, e no bar da faculdade estava oferecendo dar um presentinho pro namorado da irmã. Se hipocrisia fosse curso, a Duda se formava com honras. Ainda estávamos rindo quando meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Estamos indo pro seu apartamento. Vamos buscar as coisas da Duda e levar ela embora hoje mesmo. Olhei pro Bruno. Eles estão levando ela embora hoje. Bruno assentiu. Era o certo a fazer. Peguei minha bolsa e fomos embora do bar. No caminho, o ar da noite estava fresco e eu respirei fundo pela primeira vez em semanas. Parecia que tinham tirado um peso das minhas costas. Quando chegamos no apartamento, a cena era a seguinte. Duda sentada no sofá, ainda com a camisa xadrez do pai por cima do vestido, maquiagem destruída, olhos inchados. Minha mãe no quarto dela enfiando as coisas dentro das malas. Marcelo de pé na sala, de camiseta regata branca de braços cruzados, olhando pro nada com a mandíbula travada. Quando eu entrei, a Duda levantou os olhos e me olhou. Um olhar de raiva que eu nunca tinha visto antes na vida. Puro ódio. Ela não disse nada. Não precisou. Aquele olhar dizia tudo. Você destruiu a minha vida. Eu também não falei nada. Fui pro meu quarto e fechei a porta. Fiquei sentada na cama ouvindo os barulhos do apartamento, gavetas abrindo e fechando, malas sendo arrastadas pelo corredor, a porta da sala abrindo e fechando. Silêncio. Então alguém bateu na porta do meu quarto. Abri. Era minha mãe. Ela estava com os olhos vermelhos. Me olhou e disse: Carolina, me perdoa. Eu devia ter acreditado em você. Você tentou me avisar e eu te chamei de ciumenta. Eu não disse nada. Só olhei para ela. A gente vai transferir ela para uma faculdade lá na nossa cidade. Ela não volta mais para São Paulo. Eu te ligo para te atualizar, tá? Assenti. Minha mãe me deu um abraço apertado, daqueles de mãe que pede desculpa sem precisar repetir as palavras. Obrigada, minha filha. Obrigada por não ter desistido de mostrar a verdade. Soltou o abraço, enxugou os olhos e foi embora. Finalmente a Duda tinha ido embora. Sentei no sofá e mandei mensagem pro Bruno. Eles já foram embora. Tô subindo então. Bruno estava esperando lá embaixo na academia do prédio enquanto eu resolvia as coisas no apartamento. Espertinho. Não ia subir com Marcelo ainda lá em cima, né? O homem tinha acabado de aceitar que o Bruno não era o vilão, mas não precisava testar os limites. Ele entrou, olhou em volta e sentou do meu lado no sofá. O quarto da Duda estava com a porta aberta. Vazio. Sem roupas jogadas, sem notebook em cima da cama. Só o vasinho de planta que eu tinha colocado na janela quando arrumei o quarto para ela. Eu tinha esquecido como era bom ter o apartamento só para mim. O silêncio não era vazio. Era paz. 2 semanas depois, minha mãe ligou. O relatório foi o seguinte. Duda nunca mais iria morar sozinha. Transferiram ela para a faculdade da cidade, que por incrível que pareça tinha o curso de moda dela. Ou seja,
Ela nem precisava ter ido para São Paulo. Pensando bem, talvez essa fosse a intenção desde o início. Talvez a Duda nunca tenha escolhido São Paulo pela melhor faculdade. Talvez tenha escolhido São Paulo para fugir dos pais, da igreja, das regras e fazer o que quisesse longe dos olhos de todo mundo. Se era esse o plano, deu muito errado. A minha mãe levava ela na faculdade de manhã e o pai dela buscava quando terminava. Sair à noite? Nem pensar. Dormir fora? Nem em sonho. A minha mãe olhava o celular dela todo dia. E o celular era entregue às 10 da noite e devolvido às 7 da manhã. Se acha adulta e quer ter independência? Então sai de casa, arruma um emprego e paga suas próprias contas e a faculdade. Enquanto viver debaixo do teto deles, tem que seguir as regras. A Duda saiu de São Paulo achando que era mulher independente e voltou pro interior vivendo como se tivesse 12 anos de novo. E para compensar o estresse que eles me causaram por não terem acreditado em mim, minha mãe disse que eles continuariam pagando a metade do aluguel até eu arrumar outra colega de quarto. Achei justo. Era o mínimo. Mas para ser sincera, depois de tudo que passei com a Duda, eu não queria mais dividir apartamento com ninguém. Ia começar a procurar um lugar menor para morar sozinha. Só eu, meu silêncio e minha paz. Aí minha mãe contou a melhor parte. O Estevão terminou com a Duda. Sério? Como ele ficou sabendo? Alguém mandou o link do vídeo do bar. Dela de vestido curto, colada num homem, sendo arrastada pelo pai, vomitando em cima dos outros. E sabe o pior? Naquele dia ela disse pro Estevão que ia dormir cedo porque tinha trabalho da faculdade para entregar. Estevão terminou por mensagem. Mandou o link do vídeo e escreveu. Acabou. Simples assim. Ela perdeu o namorado, os presentes caros, os Pix e o bom partido, porque não conseguia manter as mãos longe do namorado dos outros. Ou melhor, do meu namorado. O vídeo do Marcelo dando sermão na Duda viralizou. Não virou notícia nacional, mas na faculdade e nas redes sociais? Virou lenda. Os colegas compartilharam, fizeram meme, transformaram em piada. A cena do vômito ganhou vida própria. Começaram a chamar a Duda de a exorcista da moda. O apelido pegou. A Duda teve que mudar o corte e a cor do cabelo para não ser reconhecida. De loira platinada virou morena com franja. A faculdade de moda ensina sobre reinvenção de imagem, mas acho que não era assim que eles imaginavam. Um mês depois da ligação com a minha mãe, a Duda me ligou. Voz mansa, tom de arrependida. Quase ensaiada. Carol, eu queria te pedir desculpas. Eu errei rude, mas agora eu aprendi a lição e nunca mais vou fazer isso. Eu respirei fundo. Apesar de tudo, era minha irmã. Tá, Duda, eu te desculpo. Silêncio por 2 segundos. Aí veio. Então, já que você me desculpou, você poderia falar com a mãe para ela me deixar sair de novo? Diz que eu mudei. Convence ela. Eu não aguento mais ficar presa nessa casa. Tenho que devolver o celular para a mãe na hora de dormir. Ela quer ver tudo que eu faço. Eu preciso ficar deletando tudo antes de entregar para ela. Eles estão me tratando como uma criança. O pedido de desculpas não era real. Nunca foi. Ela não estava arrependida. Estava presa e queria que eu abrisse a porta da gaiola. Eu poderia fazer isso, Duda, mas não vou. É pro seu bem. O tom dela mudou na hora. A voz mansa sumiu. A Duda de verdade apareceu. Você é uma feiosa ridícula. Quando você menos perceber, eu vou pegar o seu namorado. Eu ri. De verdade. Boa sorte com isso, Duda. Desliguei. A vida seguiu. Encontrei um estúdio perto do trabalho. Mais caro que a metade do aluguel que eu pagava antes. Mas pelo menos esse era só meu. Sem colega, sem irmã, sem ninguém andando de calcinha pela sala. E isso valia cada centavo. A Duda continuou no interior, sob as regras rígidas dos pais, entregando o celular para a mãe à noite e sendo levada e buscada na faculdade como criança no maternal. Eu espero sinceramente que isso tenha servido de aprendizado para ela. Que um dia ela amadureça, entenda o que fez de errado e se torne uma pessoa melhor. Ela é minha irmã. Apesar de tudo, eu quero o bem dela, mas bem longe de mim. Ah, deixa eu contar uma novidade. Alguns meses depois, o Bruno me pediu em casamento, no restaurante favorito da gente, com anel e tudo. E é claro que eu disse sim. Vocês estavam esperando que meu agora noivo fosse um traidor, não é? Que ele tivesse caído na lábia da minha irmã? Desculpa decepcionar vocês, mas felizmente ainda existem homens de verdade no mundo. Homens que prestam. Homens que, quando recebem fotos da irmã da namorada de lingerie, mostram na hora ao invés de salvar na galeria.
Eu sei. É raro. Mas existe e eu tive sorte de encontrar um. E a Duda? Será que eu devo convidar ela para o casamento? Olha, tô pensando seriamente em convidá-la. Mas se ela aparecer de vestido curto e tentar sussurrar alguma coisa no ouvido do meu noivo, ela vai se ver comigo. Não cobiçarás o noivo da tua irmã. Esse é um dos mandamentos que a Duda deve ter faltado no dia que ensinaram na igreja, e aposto que ela se arrependeu amargamente disso. Se você chegou até aqui, comenta a palavra moda nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar um like bem grandão. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.